Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula. Hoje é a aula de número 4, tá certo? De linguagem de códigos. E hoje nós vamos dar início, gente, ao nosso assunto. Começamos aqui nossa aula com linguagem formal e linguagem informal. Assim, pelo nome, vocês conseguem identificar a diferença entre esses dois? O que seria, por exemplo, a linguagem formal? Ninguém sabe? Gleice, Kaline. Saberiam identificar a diferença entre linguagem formal e informal? Assim pelo nome? Formal, professora, quando se trata de um assunto mais sério, você tem que falar com mais formalidades. Certo. E a linguagem informal? Eu acho que a linguagem formal, professora, é aquela que é falada por mensagem, por telefone. Vamos lá, Gleice. Olha só, gente. A linguagem formal e linguagem informal, eu tenho aqui esses dois, eu tenho aqui essa chargezinha, né, com essa fala aqui. Ela começa assim: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o homem vai e pergunta: e o português? Ela vai e responde: aí varia. Por esse diálogo, você saberia identificar aqui se houve linguagem formal ou informal? Professora, a linguagem formal é a linguagem mais correta, é? Exatamente. Olha só, a linguagem formal é a linguagem que segue os padrões da norma da língua, né? Seja a língua portuguesa, a língua inglesa. Então, é a linguagem que está correta a partir do que se denomina aí como correto na linguagem formal padrão, né? E a linguagem informal é aquela linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, ela não está preocupada, por exemplo, em seguir as regras gramaticais ou regras de ortografia, tá certo? Então, é a linguagem mais despreocupada. E aí eu teria duas situações no uso dessa linguagem formal e informal. A linguagem formal eu utilizaria, por exemplo, em entrevistas de emprego para falar com meu chefe, em e-mails do trabalho, por exemplo, em provas, redações, sempre quando eu estiver sendo avaliada, eu vou sempre utilizar essa linguagem formal, tá? Em documentos, em redações de concurso, redações de vestibulares. E a linguagem informal eu vou utilizar apenas no meu dia a dia com os meus parentes, meus amigos e as pessoas próximas a mim, além da internet, tá certo? E aí a gente tem que se atentar aos usos. Quando é que eu vou utilizar essa linguagem, gente? Atenção, nós estamos sendo avaliados constantemente. Então, se você está ali no seu trabalho, falando com o seu chefe, com as pessoas superiores a você, é importante que você saiba utilizar essa linguagem formal, porque você sempre está sendo avaliado em cada ato seu, em cada movimento, em cada palavra, em cada gestual. Então, o importante ou interessante seria que você conseguisse utilizar essa linguagem formal no seu ambiente de trabalho, tá certo? Até porque você está sempre sendo observado ali pelos seus superiores, e aí pode surgir, por exemplo, uma oportunidade de você subir o nível, né? De você ser promovido ali no seu emprego, e por isso o motivo aí de você ter atenção e saber utilizar esse tipo de linguagem aí no seu emprego, né? Se você almeja algo melhor para a sua carreira. E a linguagem informal você deixar para utilizar aí com os seus parentes, com os seus amigos, tá? E até mesmo, por exemplo, se você está no ambiente da internet, utilizar com as pessoas certas, né? Se você está conversando com o seu chefe, por exemplo, pelo WhatsApp, então, atenção, vamos utilizar a linguagem formal, tá? Apesar de estar ali na internet, você está sendo avaliado por cada palavra, cada coisa que você está dizendo ali. Então, é importante saber utilizar esses dois tipos de linguagem, tá? E aí eu trago aqui, gente, olha só. Formalmente, a linguagem formal, ela se caracteriza por ser uma linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua.
é uma linguagem organizada e cuidadosa, cuidado, né? Você tem um cuidado ali ao você falar, ao você escrever, de estar sempre obedecendo os padrões da língua, né? E a linguagem formal, ela se caracteriza por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída e sem ter ali aquela preocupação em obedecer às normas gramaticais. Então, ela é uma linguagem livre e espontânea. Eu tenho aqui 2 casos aqui de linguagem formal e informal, tá? No primeiro caso, tem assim, a gente está muito cansado. Você diria que essa oração, esse enunciado, ele trata-se de linguagem formal ou informal? Informal. Informal? Qual é ou quais são as palavras aí que você poderia apontar que estão gerando esse efeito de informalidade? A gente, por exemplo. Alguma outra ou só essa? Tá. Exatamente, né? Então, essas 2 palavras, a gente e tá, são palavras que você usa exclusivamente aí na linguagem informal, tá? Ela não tem essa preocupação e não está aí correta de acordo com a norma padrão. Então, o correto seria dizer nós estamos muito cansados, ok? E aí a segunda diz assim, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Formal ou informal? Informal. 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 Quais são as palavras que estão caracterizando esse enunciado aí como informal? Tô. Caramba. Caramba. Tô e caramba, né? Exatamente, são essas 2, tô e caramba. Caramba é uma gíria, né? Então deve ser utilizada aí somente na linguagem informal. E estou, e no caso, tô, existiu a contração. No lugar de dizer estou, ele utilizou tô. Então, esse tô, ele existe exclusivamente, gente, na língua informal, né? Você deve se manter aí ou utilizar apenas nesse contexto de linguagem informal, tá? O correto seria você dizer estou perdido e não sei chegar ao hotel. E aí, como você anda? Linguagem formal ou informal? Informal. Quais são essas palavras que estão dando esse teor informal aí? E aí? E C. Exatamente. Então, o correto seria você dizer olá, como você está? Né? Esse C jamais deve aparecer aí, por exemplo, na linguagem escrita, somente aí na falada e somente nesse contexto de uma linguagem informal. Alguma dúvida sobre linguagem formal e informal? Não. Não. Então, quando você vai utilizar a linguagem informal e quando você vai usar a formal? Depois de 14 dias de tudo gente que entendeu. A informal. Quando eu com o meu chefe, quando eu for numa consulta médica. E informal quando eu estou com meus colegas, meus amigos, com a minha família. Muito bem, Núbia, é isso aí mesmo. Então, gente, alguma dúvida quanto a essas 2 linguagens? Não. E aí, gente, olha só, um erro muito grave que andam cometendo ultimamente com o uso constante da internet, né? E a falta e também o exercício que você não faz constantemente de escrita acaba tornando sua linguagem uma linguagem bem fraca, né? E aí você acaba cometendo erros gramaticais, como, por exemplo, o internetês, que é utilizar em seus textos palavras abreviadas que são aí utilizadas somente na internet. Então, no lugar de você dizer você acaba dizendo C ou VC. No lugar de dizer por quê, usa o P e o que, tá? Então, esses erros aí, gente, são chamados de internetês, né? É uma escrita que ela não respeita as normas gramaticais e é utilizada nos contextos virtuais da internet. E deve ser mantida, gente, e deixada lá, nasce na internet, morre na internet, gente. Não devemos, por exemplo, jamais utilizar em nossos textos abreviações como essas aí que são e que aparecem na internet, tá certo? Então, por exemplo, se você está sendo avaliado em uma redação, e aí você usa o que no lugar, a letra Q no lugar de dizer que, né?
que o avaliador vai fazer com sua prova? Ele vai rasgar e jogar no lixo. Nunca mais você vai existir ali na face daquele teste ali. Você já é desclassificado automaticamente. Então, gente, muita atenção ao que vocês colocam nos seus textos, tá certo? Evitem ao máximo utilizar essa escrita do internetês. Deixa ela ali só para a internet, para conversar lá com seus amigos, com sua família. Não vão ficar utilizando isso aí na escrita, não. Se você tá escrevendo, redigindo um documento, até mesmo um bilhete, tenta escrever ali sempre correto, conforme a gramática, porque aí senão você vai caber e vai acabar deslizando em questões pela falta pela falta do uso, né? Então, a escrita, ela deve ser como exercício, ela deve ser praticada, tá? Constantemente. Até porque quando você vai ser avaliado por redação, ele vai avaliar ali sua letra, vai avaliar a sua escrita, a ortografia, a gramática. E se você coloca uma abreviação dessa de internetês lá no seu texto, automaticamente você é desclassificado. Então, a dica que eu dou para vocês, né, o conselho que eu dou, tentem até mesmo na internet evitar o uso constante aí dessas abreviações, porque aí, aos poucos, você vai moldando sua escrita e deixando ela mais de acordo com a norma padrão, tá certo? Então, eu evito até mesmo nas minhas conversas, e aí tem que ser um caso bem extremo, assim que eu vou utilizar, por exemplo, uma abreviação na internet. Eu mesma não faço isso, até porque quando eu faço, já dá lá bem grande que tá errado, né? Porque vocês sabem que se você digita muitas vezes uma palavra errada ali na internet, o corretor automático, ele nem observa aquilo mais como um erro, então acaba passando ali. Então, tentem sempre estar escrevendo corretamente, para poder vocês ficarem mais atentos e ficarem mais coerentes de acordo com a norma padrão, tá certo? Então, tentem parar um pouco de utilizar essas abreviações, tá bom? E aí, outra dica que a gente traz quanto à leitura e interpretação de texto é que sempre que vocês forem fazer alguma prova de concurso, forem participar de um processo seletivo, se atentem, gente, à leitura correta e à interpretação correta da questão. Muitas vezes vocês perdem as questões por não se atentarem ao que está sendo pedido na questão. Então, muitas vezes aquela questão ela consegue ser respondida somente através da leitura correta. Então, leiam e interpretem corretamente a questão. Se a questão é a partir de um texto, não tenham medo, recorram ao texto várias vezes e quantas vezes forem necessárias, até que você consiga encontrar aí as respostas, tá certo? Então, as dicas que eu deixo para que você escreva um bom texto, para que você se dê bem nessas provas, nessas avaliações, exercite a leitura, leiam livros, gente. Leiam mais, tá? Eu sei que é difícil, eu também não tenho tempo de ler, não. Eu só leio ali as coisas do meu trabalho, mas o horário que eu tenho para ler, às vezes é um pouco mais tarde, 10 horas da noite, eu vou utilizar, entendeu? Porque o importante é sempre você estar exercendo a leitura, porque a leitura é que vai te dar um bom embasamento de trazer uma boa escrita, tá? Então, leiam mais, tenham interesse em conhecer, existem muitos livros bons. Às vezes, esse uso aí constante de internet acaba deixando a gente meio bobo, tá? Então, para que você tenha mais argumentos, até mesmo para conversar com sua família, com seus amigos, leia mais, se interesse mais, tá? E leiam livros legais, livros bons, que vão trazer aí alguma contribuição para o seu conhecimento, tá? Sempre, gente, se coloque no lugar do examinador. O examinador é aquela pessoa que está avaliando ali o seu teste, né? Coloque-se no lugar dele. Se você estivesse avaliando um candidato para uma vaga e ele escrevesse um PQ numa redação, no lugar de dizer por quê, o que você faria? Você iria considerar aquele candidato? Provavelmente não, né? Então, coloque-se no lugar daquele examinador e tenha atenção ao que você escreve, tá? Não pare a leitura quando você encontrar uma palavra que você não conhece o significado, tá? Prossiga com a leitura. Muitas vezes, o restante da questão, ela vai te responder o que trata aquela palavra lá que você não conhece. Pratique diferentes estilos de leitura.
tenta ler mais rápido, depois tenta ler mais devagar, depois de uma terceira leitura, já vai sublinhando ali as palavras-chave, tá bom? Tenha uma atitude positiva, gente. Se não está entendendo a questão, não se desespere, não jogue tudo pro ar, vou entregar essa prova, não estou sabendo nada. Não, gente, tenta leia quantas vezes for necessário, interprete a questão. Muitas vezes a resposta está dentro do próprio texto, tá? Cuidado com os erros de interpretação. Gente, muita atenção ao que está sendo pedido na questão. Por exemplo, se a questão pede responda ou escolha a alternativa correta, então quer dizer que só tem uma correta ali. Ou responda ou escolha a alternativa incorreta, então quer dizer que ali todas estão certas e vai ter uma só que não está. Então, atenção ao que está sendo pedido, interprete o que a questão está pedindo. E tenha cuidado com algumas palavras. Muitas palavras, às vezes, são colocadas na questão como uma pegadinha, né? Que você vai ver, errou a questão por causa de uma palavra. E aí deixo 15 dicas aqui para você fazer uma boa interpretação de texto. A primeira é, leia atentamente o texto, preste atenção ao seu título. Muitas vezes a resposta da questão está no próprio título do texto, tá? A ideia principal ou o tema, ele costuma estar na introdução, na conclusão ou no título. Então, são 3 lugares que você encontra aí, consegue matar 80% das questões. Você lendo a introdução, que é o primeiro parágrafo, a conclusão, que costuma estar no final, e o título, que é um resumo de todo o texto, tá? Organize suas ideias, atenção ao tipo do texto, se é um texto narrativo, descritivo, se é um texto dissertativo, tá? Releia quantas vezes for preciso aquele texto, marque as palavrinhas-chave que trazem ali as ideias principais do texto. Compreender e interpretar são 2 coisas diferentes. Gente, é totalmente diferente, olha só. Quando o autor pede a compreensão, a resposta está dentro do próprio texto. Então, vai ser algo que você vai olhar para o texto e vai identificar a resposta. Já a interpretação é aquilo que está fora do texto. Como assim, professora? É o que você interpreta a partir da leitura. Você lê o texto e aí, a partir daquela ideia do autor, você constrói aí a sua interpretação. Ou seja, é algo que está fora do texto, tá? Então, enquanto a compreensão, a resposta está dentro do texto, a interpretação é o que você entende a partir da leitura do texto. Então, é algo que está fora do texto. Cuidado com a extrapolação, ou seja, se a questão pediu para você falar só sobre a miséria do Brasil, fala só sobre a miséria no Brasil, não vai falar sobre a miséria, violência, feminicídio. Não, gente, não, tenham cuidado para não extrapolar as ideias, tá? Ao mesmo tempo, tenham cuidado para não escrever aí, para não reduzir a redução, né? A questão pede um texto de 30 linhas, você traz um texto com 15, vai ser desclassificado também. E erros de contradição. Então, você fala lá no primeiro parágrafo que você é a favor, por exemplo, das cotas nas universidades, e lá no final você diz, eu não sou a favor das cotas. Cuidado, se você está defendendo uma posição, vai nela até o fim. Não começa defendendo e lá no final muda de ideia. Isso não existe. Também você é desclassificado a partir disso, tá? Analise as alternativas das questões uma a uma. Analise tudo, gente. Não tenha preguiça, não. Vai lá de uma por uma, tá? Aquilo ali está valendo o seu futuro, então presta atenção. A cada questão, volte ao texto. Então, toda questão de interpretação, volta lá no texto para dar uma olhadinha, ver se você não consegue encontrar a sua resposta a partir daquele texto. Não permita que prevaleça suas ideias sobre as do autor. Quando eu digo isso, se o autor está falando lá sobre a miséria no Brasil, aí você fala assim, mas eu não concordo com a ideia do autor, porque... Não, gente, segue lá a mesma linha do pensamento do autor, que é isso que a questão quer, né? O autor trouxe aquela ideia, vai lá naquela ideia, então não deixa que a sua ideia, ela prevaleça acima da do autor, então tenta seguir a mesma linha de raciocínio dele, tá? E faça anotações à margem. Gente, a margem é esses cantinhos assim da folha, né? Então, você tá lá com sua prova de concurso, a prova do vestibular, aí tem as margenzinhas assim, que são os espaços vazios da folha.
Utiliza ele, gente, para fazer lá o seu rascunhozinho, colocar suas palavras-chave, tá? Isso te auxilia muito na hora de responder as questões, ok? Alguma dúvida quanto a isso? Sem dúvidas. Agora, gente, nós vamos responder aqui, passar, né, o gabarito do exercício de número 1, tá bom? Então, peguem aí o exercício 1 que eu passei para verem e corrigirem quais foram as questões que vocês acertaram ou que erraram, tá bom? Todo mundo pega aí o seu exercício para ir lá. Acertou, coloca um Czinho. Errou, coloca o E que tá errado. E aí, no final, você soma ali sua pontuação, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês o exercício. Gente, quando estiver aparecendo, me avisem. Tá aparecendo já. Tá, né? Apareceu. Que pode ler essa parte aqui para mim, o texto 1? Quem que pode ler esse texto aqui para mim, o texto 1? Eu vou ler, professora. Pode ler. O juiz Valério alegrava-se com a aproximação da comissão. Acreditava em justiça, em lei. Achava que o governo fosse dotado de uma clarividência que o comum dos homens não possuía, de uma reta intenção de punir o mal e premiar o bem. Daqueles recados tão afastados. Governo era, assim, algo de sobre-humano e inatacável. Antes, porém, que a comissão chegasse ao duro, aportaram ali notícia de que era ela. Era como o vento que procede à chuva braba. Quem vinha chefiando a comissão era o juiz Dogado, com assento em Porto Nacional, formado pela Faculdade do Recife. Em militância no Fórum de Salvador e Belém do Pará. Homem de estudo, homem de preparo, homem sabido e corrido. Muito obrigada. Quem que pode ler o texto 2 para mim? Cadê os representantes aí do EJA? Quem que pode ler o texto 2? Ninguém? Cícera, Paulo, Gleice, Jefferson. Cadê os leitores aqui? Tá bom, professora, vamos lá. Já ia ler. O grande sujeito entrando no lugar, capeou de muito... Agora essa palavra estou com dificuldade. Longípio, tirando a área o cavalo raposo que marcara, apontava o noroeste, pisando o arenoso seus bigodes ou rustiquês, roupa parda, botinhões de ouro, dianta, chapéu de toda a aba, causavam riso e susto. Tomou fôlego, feito burro, entesã, orelhas
no avistar um fiapo de povo mais na rua. Imponente inversão humana. Tinha vergonha de frente e de perfil. Todo mundo viu. Devia também de alertar internas desordens no espírito. Muito obrigada. Olha só, gente. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Eu tenho esses dois textos, Tá muito né? baixo o volume, professora. Tá baixo? Eu tenho os dois textos aqui e a pergunta é o seguinte. Os fragmentos das obras de Bernardo Elisa e de João Guimarães Rosa narram, respectivamente, a notícia da chegada de um viajante e a chegada de outro viajante. É correto afirmar que os narradores, letra A, descrevem a valentia dos viajantes? Não, né, gente? Nem momento falou lá de valentia deles. Letra B, constroem imaginários desses viajantes? Olha, constroem sim, eles falaram aqui várias características deles, né? Quanto como eram os bigodes, o jeito que eles se portavam, a vestimenta, né? Letra C, delineiam as características físicas desses viajantes também, mas não só isso. Olha só, em maior parte do texto, você observa que ele fala mais sobre a característica da roupa, né? Então, quando ele fala da roupa, do jeito, ele está construindo o imaginário. Então, resposta correta, constrói imaginários desses viajantes, tá? Então, letra B. Ok? Todo mundo respondeu aí, letra B? O meu estava certo, letra B. Já tinha feito. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha, se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. Vou sublinhar aqui. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, né? Acerba se não trouxesse em seu corpo como uma sombra a espreitar a memória da palavra amor. Então, dois momentos aqui ele fala a memória da palavra amor, tá? Esse aqui a gente já destaca. E aí, quando vocês forem fazendo os trabalhos de vocês, vão fazendo esse movimento de marcar, né? De tentar comparar ali uma estrofe e outra, tá? Então, olha só, seria a palavra amora seria menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxessem seu esplendor, como um velado, não trouxessem seu corpo como um velado esplendor. Velado, gente, é o quê? Vem de velório, né? A palavra amarga seria mais doce e um pouco menos acerba. Então, vamos aqui à questão, diz assim, é correto afirmar, então, a maioria está errada, só tem uma certa. Então, aborda o tema da memória considerada uma faculdade que torna o ser humano menos amargo e sombrio? Isso aqui está correto, gente? Ele aborda o tema da memória? Fala sobre a memória, mas não é o assunto principal, tá? O assunto principal aqui, se você olhar, é a questão do amor, tá? E aí essa contradição que traz da amora, essa questão da amora ser ali como um velado esplendor, ela compara essa amora a um velado esplendor, e aí ele traz aqui como uma sombra, né, a memória do amor. Letra B, enfoca a hesitação do eu lírico diante das palavras, o que vem expresso pela repetição do talvez, nem tem essa palavra talvez aqui, né, aí você já pula essa opção. Apresenta a natureza romântica, sendo as palavras amora e amargo metáforas do sentimento amoroso? O que vocês acham? Eu acho que que é a letra C. Eu respondi a letra C. Eu, a letra D. Olha só, apresenta a natureza romântica, apresenta. Amor e amargo, amora e amargo são metáforas do sentimento amoroso. Não, na verdade ele está comparando aqui, ó, amora e amor, se você voltar aqui, ó, ele vem isso aqui. A palavra amora seria talvez menos doce se não trouxesse em seu corpo um velado esplendor. Então, ela compara a amora com um velado esplendor. Então, já não seria essa opção, tá? É isso que eu digo para vocês. Sempre vão nesse movimento de estar retornando sempre ao texto, tá bom?
Façam sempre esse movimento. Letra D. Possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão entre os termos amor e amar. Olha, reiterações sonoras. Reiterações sonoras, gente, é isso aqui, ó. Corpo, amargo, corpo, doce, tá certo? Aí, quando ele diz assim, resulta em uma tensão entre o amor e amar. Olha só, existe aqui claramente essa tensão, gente, olha só. A tensão, ela tá bem velada aqui na primeira e na segunda estrofe. Então, resposta correta, letra D. Então, quem respondeu letra D, Eu acertei, Sueli. ressalta Eu os coloquei a D significados também. ressalta os significados da palavra tal como se verifica. Não, gente, isso aqui não tem nada a ver, tá? Aí eu tenho essas chargezinhas assim: agência de empregos, não há vagas. Desculpe, mas não há vagas. Aí ele tá aqui no Uber, né? 3 pessoas, por favor. Aí ele vai dizer assim: há vagas. O que a gente consegue interpretar daqui? Que ele foi buscar o emprego, não encontrou o emprego e aí foi ser Uber, né? Isso fica claro aqui nessa charge. Aí eu vou aqui para o texto, ele vai falar assim: de acordo com as informações verbais e não verbais, lembram da linguagem verbal e aqui está escrita, e a não verbal é aquela que você consegue compreender através das imagens, né? Aí ele diz: a alta qualificação profissional da maioria da população acarreta em um aumento de números de vagas? Não, né, gente? Não tem esse nível tão alto assim da maioria da população. A maioria da população, ela não tem, assim, essa qualificação necessária para as vagas, tá? Então, essa está errada. As vagas de emprego crescem devido à alta concorrência entre os trabalhadores. Não, gente, aqui, as vagas de emprego crescem devido à alta concorrência? Não, né? Devido à alta concorrência, elas acabam sendo mais disputadas. Então, essa não estaria correta. A falta de oportunidade de trabalho, aliada aos novos meios de transportes, impedem o desenvolvimento. Nada disso. Uma coisa não impede a outra. Então, está errado isso aqui. As vagas ofertadas no mercado de trabalho, apesar de inúmeras, gente, nem tem esse monte. Onde é que tem esse monte de vaga, né? Não tem, né? Então, está errado isso aqui também. Letra E. A resiliência aliada à persistência levam as pessoas a se realocarem dentro do trabalho. Então, gente, exatamente a letra E, né? Aqui mostrou-se que apesar de não ter vagas, né, ele foi lá, persistiu, foi resiliente e foi lá ser Uber. Então, a resposta correta é a letra E. Quarta questão. É necessário que a mulher se coloque em um espaço mínimo de resistência, denunciando ameaças. O que a gente entende por isso? Que aqui está dizendo que as mulheres têm que denunciar as ameaças, né? E que não se reduzam, não tenham medo, tá? Isso que está dizendo aqui nessa primeira parte. Quando há tempo para isso? Quando há tempo para isso quer dizer o quê? Que se a mulher está sofrendo algum tipo de violência, principalmente em casa, né? Pelos seus companheiros, ela deve denunciar isso enquanto ainda é tempo. Quer dizer o quê? Que enquanto elas estão vivas, né? Que pode aí o companheiro delas vir a matá-las, né? Mas ainda que ela denuncie, aqui mesmo que ela denuncie, não evitará o crime se o Estado não se mobilizar para protegê-la. Ou seja, mesmo que ela denuncie, o Estado, que é aí o Brasil, né? Quando aparece esse Estado com o E maiúsculo, está falando do país, né? No caso nosso aqui, do Brasil. Então, nesse caso, o Estado brasileiro, se ele não se mobilizar para proteger essa mulher, o crime não vai ser evitado. Então, foi isso que a gente entendeu aqui nesse texto, tá bom? E a pergunta é: o apelo central dessa fala aí quer dizer o quê? Que a falta de tempo para as mulheres vítimas denunciarem não fala em nenhum momento em tempo. Então, isso aqui já não é. O Estado não protege as mulheres? Também não é, gente. Tenham cuidado com essas questões. Tenham cuidado com essas questões muito generalizadas, tá? Claramente, o Estado, ele cria medidas, mesmo que elas não sejam 100% eficazes, eles ainda têm delegacias para as mulheres, tem um telefone para você denunciar, tá? Então, a letra B não seria. Letra C. Alertar o Estado para a busca de ações com celeridade para a proteção de mulheres e vítimas. Eu marcaria essa daqui
Porque ela tá bem clara, olha aqui. É um alerta para o Estado buscar ações com celeridade. O que é celeridade? Rapidamente, né? Buscarem rápidas soluções que visem proteger as mulheres contra o feminicídio. O que é feminicídio, gente? Olha aqui. Feminicídios são os assassinatos a mulheres, né? Que assassinatos? Aqueles assassinatos que são cometidos pelos seus parceiros ou ex-parceiros, tá certo? As mulheres não denunciam a violência doméstica? Esse não é o tema, tá? Os motivos que levam as mulheres a não denunciarem também não é o tema. Quinta questão. Aqui tem um rapaz, olha só, vejam, sempre, gente, quando tiver imagem e texto, vocês têm que prestar bem atenção na imagem e ao texto, porque fazer esse exercício de leitura de imagens e de aliar a linguagem não verbal, que é a imagem, juntamente com a verbal, que é o texto, elas são aliadas para você conseguir responder corretamente a questão. Então, veja aqui o que ele está fazendo, está mexendo aqui no celular, né? E aí, diz assim, olha, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Quando ele fala essa localização entre aspas, ele está falando assim, dessa localização, porque eles não conseguem, no celular, entender ali o mapa, né? Então, linguística é no sentido que eles não conseguirem entender a linguística, né? Compreender a linguística ali daquele texto do GPS, tá? E a questão diz assim, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da... O que faz essa charge ser engraçada? O que causa o humor nela, né? A semelhança entre a língua de origem e a local não tem nada a ver. A falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico pode ser, vamos deixar essa aqui separada, tá? Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico pode ser também, né? Já que ele não tá ali, sabe? A letra D. Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local não tem nada a ver com o idioma, né? Incerteza sobre o nome do ponto turístico e as personagens que se encontram, também não. O que é que a gente vê aqui é que ele não conseguiu, gente, fazer essa leitura correta não conseguiu entender ali o que é que o GPS está mostrando para ele. Então, seria aqui a letra D, que é a discrepância entre situar-se geograficamente e compreender o idioma local. Ok? Vamos para a sexta questão? Sexta questão é assim, olha só. Seja você a mudança no trânsito, faça um pacto pela vida. O que é que está dizendo aqui? Veja a imagem das pessoas, sempre relaciona a imagem com o texto, tá? As pessoas estão dizendo assim, um pare, né, ou um basta. Então, seja você a mudança do trânsito, faça um pacto pela vida. Pergunta é, o governo pretende, com a campanha acima, o que ele pretende? Criticar as pessoas que dirigem embriagadas? Não, né, nada a ver. Fazer propaganda das medidas socioeducativas criadas pelo governo? Pode ser, vamos ver. Conclamar o povo brasileiro contra as pessoas que dirigem mal? Não sei o que é conclamar, vamos se dizer, né? Expor os leitores sobre as penalidades decorrentes de se dirigir inadequadamente? Ou letra E, convencer os leitores a se envolverem em uma campanha a favor da vida? Qual dessas vocês responderam? Letra E, eu respondi. Letra E. Essa aqui tá fácil, né? Então, sempre, gente, olhem o texto e a imagem relacionando os dois, tá? Sétima, peixinho sem água, floresta sem mata, é o planeta assim sem você. Rios poluídos, indústria do inimigo, é o planeta assim sem você. Texto 2, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. O que a gente percebe? O que é isso aqui? Eu tenho dois textos, em que o primeiro, ele tá imitando o segundo, né? O que está fazendo aqui? Está fazendo uma paródia. O que é uma paródia? É quando eu pego uma música que já existe e aí eu crio uma música a partir dela. Foi isso que o texto fez aqui. E aí eu venho aqui para as opções, ó, ele diz assim, os textos 1 e 2 apresentam intertextualidade, que para Júlia é um conjunto de enunciados tomados de outros textos que se cruzam e se correlacionam.
Dessa forma, pode-se dizer que o tipo de intertextualidade dos texto 1 em relação ao texto 2 é epígrafe. Ah, professora, eu não lembro o que é epígrafe. Pula essa, vai para a próxima. Citação, também não foi feita uma citação. Paródia, isso aqui sim, uma paródia. Já marco essa. Paráfrase, porque apesar das mudanças das palavras, a ideia do texto nada a ver. Alusão, também não, gente. O que fez aqui foi uma paródia. Então, essa aqui eu já marcava essa questão, eu já matava ela, tá? E aí eu venho para a oitava. Tem aqui um homenzinho, né? Tá numa plantação de milho. Ele vai falar assim: desculpe-me, preciso deste milho para abastecer meu carro. E aí fala em relação àqueles tipos de combustíveis que são feitos a partir do milho, né? Então, fala aqui de combustível. Você percebe que o tema central aqui desse texto, da imagem, é exatamente falar sobre combustível. Aí a gente sempre dá uma olhadinha aqui, ó, na fonte do texto. Olha só. O mundo vive uma crise de insegurança. E a pergunta: a análise do cartoon devidamente contextualizada permite inferir que? Inferir, gente, é o que tem aqui no texto, tá? Quando fala em inferir, é a compreensão do texto. A resposta está contida dentro do texto. Então, o que é que a partir desse texto aqui, o que é que está dentro desse texto aqui? Quando diz infere-se, o que é que está dentro do texto? Que a desigualdade social é fruto de interesses econômicos? Nada a ver. Que as prioridades da classe alta nem sempre contemplam as necessidades básicas da camada social? Também não fala sobre isso aqui. Letra C. A produção em massa de biocombustíveis representa um desrespeito à sobrevivência humana por seu impacto nos preços mundiais de alimentos? Também não, né, gente? Não falar bem sobre isso, não. A fome é um fato social específico de alguns países e só será mitigada depois que as nações desenvolvidas possibilitarem a equidade social. Também não. A crise de alimentos na atualidade é resultante de uma economia neoliberal que se preocupa com a falta de desenvolvimento tecnológico em alguns países. Marcaram qual questão aqui? Essa tá Letra E. Letra E. Por que vocês marcaram a letra E? Eu marquei a B. Eu marquei a E, porque está falando da crise de alimentos Eu na marquei atualidade. Marquei a C também. Veja só, sempre recorram à imagem. O que é que tem aqui na imagem? Parece uma criança, né? Uma criança que está passando fome. E aí tem um senhor aqui de terno, né? Que fala assim: desculpe, preciso desse milho para abastecer meu carro. E aí fala assim, ó, aqui no tema, né? O mundo vive uma crise de insegurança. E aí você aliaria o texto com a imagem, né? Então, nessa questão, gente, a gente fala aqui principalmente sobre a questão do alimento, né? Olha só, ele estava com milho, não falou do milho? Então, já te ajudaria a responder aqui, ó, que a crise de alimentos ela é resultante de uma economia neoliberal que não se preocupa com a falta do desenvolvimento tecnológico. E, no caso, seria em países como aqui, que você pode identificar que sejam aqueles países lá de terceiro mundo, né? Países que são subdesenvolvidos. Tá ok? Então, a resposta correta, a letra E. Nona questão. Eu tenho esses dois textozinhos aqui. Luz do sol que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força e em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra respira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio para o mar, reza a correnteza, roça a beira, doura a areia, marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono de sim, do não, diante de uma visão infinita da beleza, finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Musicazinha de Caetano Veloso. E a pergunta, no verso que a folha traga e traduz, apareceu aqui, gente, que a primeira coisa que eu tenho que fazer, olha aí, voltar lá onde falou ele, que a folha traga e traduz. Vamos procurar essa parte aqui, ó.
No verso que a folha traga e traduz. Cadê esse verso? É o primeiro. Vou destacar ele aqui. Que a folha traga e traduz. Traga, de trazer, né? E traduz, de interpretar, né? Vamos ver o que pede aqui. Nesse verso, os vocábulos sublinhados, traga e traduz, correspondem semanticamente a. Gente, quando se fala semanticamente, é em relação ao sentido. Ok? Então, quanto ao sentido que a palavra traga e a palavra traduz está trazida aqui no texto, eu poderia substituir elas por absorve e transforma, interage, insere, engloba e exala, dissipa e reflete, dizima e captura. Responderam qual? Letra A. Letra A. Absorve e transforma. Letra A. Letra A. Por que escolheram a letra A? Eu escolhi a letra A. O que vocês acham que é essa? Eu acho. Tá errado, sei lá. Olha só, eu vou prestar atenção no sentido que a palavra traduz está me trazendo. Traduz está mais próximo de transforma, de insere, de exala, reflete, ou de captura? Transformar. De transforma. Então, só por essa palavrinha aqui, eu já matava essa questão. Então, a resposta correta é a letra A. Considerando a charge a seguir, examine atentamente. Vamos lá examinar. Tem a foto aqui dos três bandidos lá em cima de um morro. Aí fala assim, você fica se perguntando o que vai ser quando crescer? É uma pergunta, né? Se liga, mano. Não raciocínio sobre hipóteses. Ele não raciocina sobre hipóteses. E a pergunta é, assinale a alternativa correta. O título do texto, qual é o título? As eternas dúvidas dos adolescentes. O título do texto sugere tratar-se de dúvidas comuns a todos os adolescentes, o que é ratificado pela imagem. A imagem comprova isso, gente. Se você relacionar o texto com essa imagem, você diria que essa imagem aqui, por exemplo, ela está fazendo esse ratificar, resumir, né? Resumir a imagem pelo texto? Não, né? Então, a resposta não seria essa. A charge tem como objetivo criticar a condição em que se encontram os adolescentes brasileiros. Vamos deixar essa aqui, né? Aí vamos para a próxima. Há uma discrepância em termos de registro no que se refere às duas partes que se compõem a resposta. Há uma discrepância em termos de registro no que se refere às duas partes que se compõem a resposta. Vamos ver aqui. As duas partes são a imagem e o texto. As eternas dúvidas dos adolescentes. Existe aqui uma discrepância? Existe, né? Dos jovens estarem aqui envolvidos aqui nesse tipo de violência, né? Com fuzis nas mãos. Então, existe sim, gente, uma discrepância, principalmente em termos ao que se refere às partes que se compõem a resposta. Então, resposta letra C. A primeira parte do diálogo sinaliza uma insatisfação dos três jovens quanto à fase da vida em que se encontram. Não, né, gente? A primeira parte do diálogo ela não evidencia isso. Olha só. Você fica se perguntando o que vai ser quando crescer. Então, resposta correta. Letra C. Letra C, tá? Então, a nossa aula fica por aqui, gente. Próxima aula a gente corrige o exercício 2. Daqui a pouquinho eu posto a lista de presentes. E o link da chamada. Ah, sim. Professora. Vou botar lá no grupo, tá? Oi. Em algumas eu errei e algumas acertei. É porque é tanta coisa para a pessoa ler. Né? É um pouquinho complicado, né? Mas só se atentar bem ao texto. Alguma outra dúvida, gente? Então, nós encerramos aqui, tá? Até segunda-feira que vem, vamos trazer outro tema para vocês. Vou deixar também um trabalho e a lista de presença lá no grupo. Um abraço. Tchau, tenha boa noite. Boa noite. Boa tarde. Como ela, Maria? Vai, então ela é feia. Fez o sexo feia.